Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento em técnicas de invasão, onde nós vamos falar um pouco sobre manipulação de arquivos. O que seria então a manipulação de arquivos? Basicamente seria o que nós precisamos fazer com aquele arquivo para que possa servir para os nossos propósitos, tá? Então, basicamente, nós vamos fazer com que esses arquivos propriamente ditos sejam utilizados para técnicas de invasão, ok? Mas para isso é necessário que conheçamos alguns comandos, que conheçamos alguns programas que são utilizados para poder manipular esses arquivos. Vale lembrar que a manipulação de arquivos não é só a edição, vai da sua edição até suas permissões, certo? Utiliza-se nomes, utiliza-se, enfim, inúmeros artifícios para que haja a manipulação deles, ok? Na aula passada, você viu como apagar, você viu como monitorar, você viu como utilizar alguns comandos, você viu como caminhar entre as pastas, entre os diretórios, certo? Nessa aula nós vamos manipular algumas permissões e vamos manipular alguns conteúdos. Por exemplo, para a manipulação do conteúdo, você viu na aula passada que existe o nano e existe o vim, ou VIM, e o antecessor dele que é o VI, certo? Então, o vim eu uso bastante. Ele é um programa que é utilizado para você escrever códigos na linha de comando, certo? Tranquilo? Deixa eu dar um ESC aqui. Kit. Vamos lá. Vou dar aqui um vim e vou colocar o nome do arquivo. Não, vou colocar aqui aula 05, ok? Vou dar um enter aqui e ele vai abrir aqui o editor de texto com o nome já estipulado por nós, ok? O que é que eu vou fazer agora? Para eu editar esse arquivo, eu estou no modo de visualização, beleza? Esse módulo de visualização, basicamente, ele permite você fazer algumas poucas coisas no documento, tá? Como, por exemplo, pesquisar nomes, como, por exemplo, deletar linhas e assim vai, certo? No modo de edição, ou inserção, tá? Se por assim dizer, você pode editar de fato o arquivo. Tranquilo? Então, para que alguns comandos sejam aceitos, você precisa ou estar no modo de visualização, que é esse módulo que estamos agora, ou e outros no módulo de inserção. Para entrar no módulo de inserção, basta você digitar a tecla I do seu teclado, ele vai aparecer aqui embaixo inserção, e nós vamos digitar. Daqui, curso não, daqui, treinamento em técnicas de invasão, ok? Eu vou colocar aqui algumas numerações, algumas letras, vou colocar aqui alguns nomes, por exemplo, Elton, beleza? Eu vou colocar aqui alguns caracteres especiais, tá aqui nomes, chaves. Pronto. O documento está pronto. Eu fiz a modificação nele, todas as alterações que eu preciso. E o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso salvar as alterações do meu arquivo. Para salvar, eu aperto a tecla ESC para sair do modo inserção, certo? Eu ainda estou no modo inserção. Para sair dele, basta apertar na tecla ESC, ok? Ele vai sair para o módulo de visualização. Eu digito dois pontos, W para gravar as alterações. Pronto. Meu arquivo está salvo, ok? Ainda no módulo de visualização, eu posso pesquisar algumas páginas. Eu posso pesquisar alguns termos dentro do documento, ok? Por exemplo, como é que eu faço para pesquisar lá o meu nome, Elton? Basicamente, eu aperto ESC, certo? Se você entrou agora no documento, não precisa apertar ESC, porque ele já está no modo de visualização, certo? Basta apertar a barra para frente e digitar o termo que você quer. Elton, por exemplo. Ops. Ele já vai colocar o cursor aonde está o
termo pesquisado, certo? Se eu colocar aqui barra treinamento, ele não achou. Por que ele não achou? Pelo fato de o T aqui ser maiúsculo, certo? Então vamos lá. Treinamento, ele vai colocar o cursor lá para minha primeira linha, ok? E assim sucessivamente. Se eu colocar aqui carros, ele vai jogar o meu cursor aqui para a palavra ou o termo que eu coloquei, ok? Então, basicamente é isso. O VI, ele é muito extenso, tá? Tanto o VI como o VIM, ele é extremamente extenso. Na internet existe aí vários livros a respeito desse programa, certo? Para você utilizá-lo. Ele basicamente, se você programar ele corretamente, ele pode fazer trabalhos através de scripts sozinho para você e assim sucessivamente, certo? Ok, perfeito. Deixa eu voltar para cá. Sair do modo inserção. Ótimo. Como é que eu faço então para copiar, deletar uma linha, copiar uma linha e colar essa linha? Basicamente, pessoal, como é que você deve fazer? Vejam só, eu vou copiar, né? Existem umas teclas de atalho, por exemplo, no VI, na tela de visualização, sem o nome inserção aqui embaixo, ok? Você aperta YY. YY, ele vai copiar a linha atual. E para eu colar, basta apertar P, certo? Apertar P, ele vai colando, tá vendo aqui? Excelente. E como é que eu faço então para deletar uma linha? Simplesmente apertando DD, certo? D de dado. 2 vezes, ok? DD, DD, DD e assim vai. Pronto. Se eu segurar, né, aqui, ó, ele sai apagando tudo, ok? Vocês viram ali que para sair eu utilizei um comando ali interessante. No módulo de visualização, eu clico em ESC, 2 pontos, Q de kit para sair e exclamação para forçar a saída, ok? Então basicamente o VI, existem muitas opções do VI, mas o que é que você pode fazer? Nós, para o treinamento de técnicas de invasão, nós vamos utilizar bastante esses comandos, tá? Em alguns scripts, você mesmo pode utilizar nos seus scripts aí, nas suas aulas, nos seus estudos, ok? E fica a dica para você aí do funcionamento do VI, básico, mas é um funcionamento extraordinário, ok? Vou sair aqui. Vocês sabem que existe também um comando nano, né? Deixa eu colocar aqui, nano, aula 05.1. O nano é simples, ele não precisa colocar o i de inserção, nem precisa apertar YY, você já vem, edita aqui, ó, numa boa, e ele simplesmente já está pronto para gravar, certo? Você pode vir Ctrl O para gravar, você pode Ctrl W para pesquisar um termo, você pode substituir um termo, você pode ler o arquivo, tá? Você pode recortar, colar, justificar e etc. E fazer muitas outras ações, beleza? Para você sair salvando, basta você Ctrl X, ele vai perguntar, salvar buffer modificados? Não, sim. Vou colocar aqui, ó, sim. Nome do arquivo para gravar, esse mesmo. Pronto, fechado. Ok? Então, eu sugiro que vocês deem uma praticada muito boa nesses 2 comandos, certo? Para que você fique bem adiantado na questão da edição e o entendimento de como funciona a ferramenta, beleza? Existe também uma ferramenta bastante interessante que eu passei para vocês na aula passada, que é a ferramenta Cat, certo? A ferramenta Cat, ele imprime resultados na tela. Se eu der um ls-lh aqui, nós vamos ver, deixa eu ver aquele arquivo ali, nano.save, tá? Eu vou imprimir aqui o resultado, pronto. Tá aqui o nano.save, certo? Cat, espaço, nome do arquivo, ele mostrou tudo que tem direito dentro desse arquivo. Perfeito. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos alterar alguns dados, ok? Não desse arquivo, mas de um outro arquivo que vamos criar. Vamos colocar aqui cat teste, certo? Ponto .txt.
Deixa eu melhorar esse nome. Vou colocar aqui manipulação. Opa, manipulação, beleza? Se eu der um enter aqui, ele não vai achar, porque não existe esse arquivo. Agora, se eu fizer cat espaço maior que e o nome do arquivo, certo? Vou colocar uma extensão dele aqui, beleza? O que é que esse maior que está fazendo? Ele está manipulando o arquivo de modo que tudo que eu digitar vai ser gravado dentro desse arquivo. Ou seja, se eu der um enter aqui, o cursor vem aqui para baixo, ó, certo? E eu vou digitar aqui: treinamento em técnicas de invasão. Ok? Digitei. Se eu der um enter aqui, eu vou digitar novamente qualquer coisa. Outro enter, qualquer coisa. Outro enter e assim vai. Certo? Qual é a situação? Como é que eu faço para salvar e sair dessa tela? Simplesmente eu clico Ctrl DD e ele fecha para mim, certo? Se nós dermos apenas um cat no arquivo manipulação, .txt, certo? Ele vai mostrar pra gente aqui, ó, todo o conteúdo. Beleza? Tranquilo? Existe uma outra forma também de você manipular através do cat, certo? Esse arquivo, presta bem atenção, tá? Esse sinal aqui, o maior que, ele vai adicionar o que eu digitar dentro desse arquivo, ok? Muito bem. Se eu digitar um outro maior que aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai adicionar mais uma linha de tudo aquilo que eu estou criando, certo? Então, esse aqui adiciona também, beleza? Só que se eu der um enter e digitar aqui 12 QWE tal, e der um Ctrl DD, o conteúdo, vou dar um cat aqui, manipulação, vai ser o último conteúdo digitado, tá vendo aqui? Vocês lembram do conteúdo anterior, que era esse aqui, ó? Não existe mais. Por quê? Porque o sinal de manipulação aqui está dizendo que ele vai adicionar e substituir o conteúdo. Porém, se eu colocar aqui manipulação e dois maiores que, o que é que vai acontecer? Ele vai juntar os dados, ele não vai substituir os dados dentro do arquivo. Ele vai acrescentar naquele arquivo, certo? Se eu der um enter aqui, vou colocar aqui, foi acrescentado novas linhas de texto. Ponto. Dá um enter aqui, Ctrl DD. Vamos dar um cat manipulação. Olha só, interessante, ó. Foi acrescentado novas linhas de texto. Muito bem, ele não substituiu o conteúdo anterior, ele adicionou o conteúdo, né, novo no arquivo. Tranquilo? Se nós formos editar ele, manipulação, VI, manipulação, você vai notar que ele já está aqui também. E basta a gente editar e fazer as modificações que a gente deseja. Ok? Então, o cat funciona dessa forma, tá, gente? Tranquilo? Existe um outro comando muito show de bola também, que vocês vão utilizar ao extremo, que é o comando tail, tá? Comando tail. Vamos ver algumas opções dele. O comando tail, tá? Ele mostra tanto em tempo real como em não tempo real. O comando tail ele mostra tanto as últimas linhas do arquivo quanto as primeiras linhas do arquivo, além do que está sendo escrito imediatamente, em tempo real, certo? Então, por exemplo, por padrão, se você printar, usar o tail em um arquivo, ele vai trazer para você as últimas 10 linhas de cada arquivo, ok? Ou seja, se eu, por exemplo, der um tail aqui no arquivo nano.save, ele vai mostrar as últimas 10 linhas, ok? Olha só, 9, 3, 6, 9, 10 linhas, ok? Se eu... mas eu não quero 10 linhas, eu quero 2 linhas.
eu posso colocar aqui menos N2. Ele vai mostrar, deixa eu dar um clear aqui. Ele vai mostrar para você apenas as duas linhas do arquivo. Ok? Muito bem. O tail também serve para que a gente possa verificar, então, como está a saúde da conexão. Por exemplo, se você utilizar uma flag chamada "-f" de faca, certo? Tail "-f", é possível você verificar em tempo real todas as alterações, né, do sistema, beleza? Por exemplo, vou colocar aqui tail "-f" manipulação, certo? Vou dar um enter aqui. Ele já vai pegar as últimas linhas de texto. Se eu abrir um outro terminal aqui, vamos voltar para lá. Deixa eu abrir um outro terminal aqui, nova janela, para vocês verificarem. Tail "-f" manipulação, certo? Dá um enter aqui. E eu vou dar um cat adicionando arc01. Olá. Deixa eu abrir a outra aba aqui novamente. Nova janela. Criei um arquivo diferente. Manipulação. Vou colocar aqui. Olha, estão vendo? Já foram adicionados, ó. Ele salva. Assim vai, certo? Ctrl D. Realizado, e vocês podem ver que o tail "-f" ele vai fazer automaticamente, né, a leitura do que está sendo acrescentado naquele arquivo. Ok, pessoal? Então, assim, esses comandos de manipulação são comandos bastante interessantes que vocês vão utilizar bastante lá na frente. Eu falei com vocês a respeito de permissões, tá? No Linux existe uma questão de permissão que isso aí levaria em torno de 2 aulas pelo menos só para explicar permissão no Linux, mas para que você tenha noção de como as permissões são importantes, tá? Você pode notar aqui que existem, ó, RWX, RWX, RWX. São 9 RWX, certo? Ou seja, leitura, escrita e execução ou gravação, beleza? Então, se ele utiliza 3 espaços é porque existem 3 grupos diferentes, distintos. Por exemplo, existe o grupo do administrador, existe o grupo do usuário local e existe o grupo do convidado, beleza? Então, nesse arquivo aqui, por exemplo, aula.1, as únicas pessoas que podem alterar é o administrador, ó, RW para administrador, para o grupo administrador. Como é que eu identifico o grupo e o usuário, Elton? Aqui, ó, usuário e o grupo do usuário, certo? Se eu criar um usuário qualquer aqui, ele vai criar o nome do usuário, obviamente, e o grupo na qual aquele usuário pertence, ok? E assim, para os demais também, é aqui, ó, para o usuário comum só está permitindo ler e executar, e para o usuário, né, convidado está permitido apenas ler e executar dentro dessa pasta aqui, certo? Com relação a esse arquivo aqui, apenas administradores podem acessar, ok? E gravar, mexer, alterar nesse arquivo. Já os demais só estão com permissão de leitura, ok? Então, qual o comando que faz para a gente alterar esses valores? O comando é o chmod, certo? Deixa eu ver um arquivo aqui, pronto, tem ali aula 005, pronto, beleza. Eu vou alterar as permissões, chmod, vou colocar aqui 777. Essa numeração aqui significa, pessoal, esse grupo aqui, ele vai
ler, escrever e executar, permissão total. Esse grupo também e esse grupo também, certo? Para mais detalhes sobre a numeração, eu sugiro que vocês deem uma olhada boa com relação às permissões do Linux, tá bom? Eu vou voltar aqui, ó, aula ao 05. Vamos dar uma olhada dentro desse arquivo, nas permissões dele. Olha só, as permissões como já alteraram. Tá tudo preenchido agora. Vamos voltar para como estava antes. chmod 644. Vamos conferir. Olha aí, pronto. Então, temos leitura e execução para o primeiro grupo, apenas leitura para os demais grupos. Ok? Então, pessoal, questão de permissionamento no Linux é de extrema importância. Porque se eu descobrir um usuário, por exemplo, que tem permissão ao diretório /var www, por exemplo, então eu posso me tornar parte daquele grupo e ter acesso a ele, basicamente. Ok? Pelo fato de que se eu conseguir me apropriar das permissões, eu posso fazer uma invasão, eu posso adquirir informações sensíveis daquele servidor, ok? Então a questão de permissionamento é de extrema importância, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fique conosco. Até a próxima aula.